paz e o amor de Jesus esteja presente nos corações de todos que participam desta corrente virtual organizada pelo Centro Espírita Caminho da Verdade. Quero agradecer à direção do centro que me concedeu a oportunidade de dirigir-lhes as palavras. Vamos, neste momento, elevar os pensamentos a Deus nosso Pai e pedir a permissão, a proteção e o amparo para que a nossa palestra seja acompanhada, intuída pelos bons espíritos, para que eles nos deem o amparo necessário para que tudo transcorra na absoluta normalidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos falar hoje sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dar de graça o que de graça receber. Este capítulo, dividido em 4 partes, começa com o dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus registrou no seu capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Ele disse que os médiuns recebem a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos, de graça do Pai Celestial. Portanto, nós precisamos aplicar muito bem essa mediunidade e que não devemos transformar em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Sobre as preces pagas, disse Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração, e fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros nos transformamos em intermediários assalariados. Há quem peça para pessoas que elas julgam mais capacitadas, mais em condições, eu vou pagar para que ele faça uma oração e essa oração chegará mais rápido e será melhor compreendida por Deus e assim ele me atenderá. Esse provavelmente é o pensamento daquele que paga. Porém, Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. E as preces pagas não têm o efeito esperado, pois aquele que paga transfere a mentalização para aquele que recebeu para fazer a prece. Mas os bons espíritos, eles são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Se não houver fé, se não houver energia, se não houver fervor, com certeza a pessoa que pediu não receberá a intercessão desses bons espíritos. Sobre os vendilhões expulsos do templo. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Então, Jesus, chegando no templo, ele mandou todos os comerciantes embora, aqueles que vendiam as chamadas coisas santas, os amuletos, os animais com a finalidade de sacrificar animais para agradar a Deus. Então, eram pessoas inescrupulosas que exploravam os crédulos e Jesus os expulsou.
mediunidade gratuita. Nós falamos no início que Jesus disse: dai de graça o que de graça recebestes. E falamos também que ele se referiu aos médiuns. Há quem possa pensar que não é médium, portanto, aquelas palavras não foram dirigidas a elas. Porém, nós temos no livro dos médiuns, um dos livros, uma das obras da codificação da doutrina espírita, no capítulo 14, questão 159, que diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. Essa faculdade é inerente aos homens. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Daí nós podemos entender, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, baseado nesta afirmação da pleiade de espíritos superiores que ditaram para o Kardec que todos somos mais ou menos médiuns. Mesmo aquele que não tem ou não sente a sua mediunidade acentuada, possui sim a sensibilidade de perceber a presença dos espíritos. Pode ser que não sinta que são os espíritos, mas quem não sentiu calafrios, não sentiu vertigem, não sentiu mal-estar ou bem-estar, sem encontrar uma explicação plausível. Alguma coisa fez com que essas sensações acontecessem. Podemos afirmar que se trata da mediunidade da pessoa. A sensibilidade existente na pessoa fez com que percebesse inconscientemente a presença dos espíritos. Se os espíritos que se aproximam são bons espíritos, sentimos bem-estar. Se os espíritos não são bons, são malfazejos, com certeza será uma sensação muito negativa, muito ruim. Mas podemos perceber daí que, em maior ou menor grau, a mediunidade está presente em todos. As principais mediunidades são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos e a dos escreventes ou psicógrafos. Então, são aquelas mediunidades muito comentadas. Chico Xavier psicografou tal obra, porque ele, além de outras mediunidades, ele era psicógrafo, ou seja, ele escrevia as mensagens ditadas pelos espíritos. Principais espíritos que se comunicaram através de Chico Xavier foram Emmanuel, seu mentor, André Luiz, as famosas obras de André Luiz e muitos outros espíritos superiores. Psicofonia é a mediunidade que empresta o aparelho fonador para o espírito comunicante e o espírito fala através do corpo, da garganta do médium. Enfim, são diversas as mediunidades. Existe também o sonambúlico, aquele que é sonâmbulo ou que sonha também. Esse também tem mediunidade. Os médiuns receberam de Deus um dom gratuito,
que é o de serem intérpretes dos espíritos. E os espíritos se manifestam através dos médiuns para instruir os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé. Veja como Deus realmente é perfeito. Ele deu o dom para os encarnados, nós que somos encarnados, para que os espíritos possam se comunicar com os demais encarnados para transmitir as mensagens provenientes do mais alto. Deus, Jesus, espíritos superiores, então, se comunicam através dos médiuns. O que é o médium? É um aparelho utilizado pelos espíritos para entrar em contato com o plano material. É um canal de comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Portanto, não é para vender palavras que não pertencem ao médium, porque o que o médium fala não é da cabeça dele, como se diz popularmente. A ideia vem do espírito comunicante. Pode ser um espírito superior, mas pode também não ser um espírito superior, pode ser um espírito malfazejo, o espírito do mal, como se diz, né? E Deus concede a mediunidade a todos, portanto. Segundo o livro dos Espíritos da Codificação, todos são médiuns. É porque Deus é muito democrático. Ele concede a um, concede a outro, concede a todos. Assim como ele manda a chuva, ele fez o sol, que não discrimina ninguém. Chove para todos, o sol aquece e ilumina a todos. Assim é a mediunidade. Aí podemos indagar, né? Se a mediunidade não é um privilégio e se encontra em toda parte, por que algumas pessoas possuem uma mediunidade muito potente e ela é conhecida por todos que não tem elevação moral? Justamente por isso, porque Deus concede a mediunidade para que aquela pessoa que não possui elevação moral possa ouvir ou ver as mensagens provenientes do mais alto para que ele possa crescer. Porque nós estamos nesta vida material para evoluir. Nós nascemos, vivemos e voltamos para o plano espiritual, não é por acaso. A finalidade é a evolução do espírito. Então, tudo precisa ser aprendido, apreendido e vivenciado para que possamos crescer. Nós não viemos aqui neste planeta Terra a passeio, a turismo. Nós estamos aqui justamente para isso, ou seja, para realizar a reforma íntima, para melhorar interiormente, fazer uma faxina espiritual, fazer uma limpeza, deletando os vícios e os defeitos e substituindo pelas virtudes. Essa é a finalidade do homem ou mulher encarnado na Terra ou em qualquer outro planeta. Deus determina, através da sua lei da evolução, que todos precisam evoluir. É uma lei divina. Bom, nós sabemos que Jesus falou que não se pode confiar, não se pode acreditar em todos os espíritos somente quando são de Deus. Nem todos os espíritos são de Deus. Ou seja, nem todos os espíritos são bons. Existem também aqueles muito apegados ainda ao mal, querem fazer mal de qualquer maneira. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre orando e vigiando para não sermos enganados pelos espíritos malfazejos.
A comunicação se realiza através do médium, dos espíritos superiores, e o médium não pode chamar o espírito superior para naquele momento, quando o médium quer, ele se comunique. Isso não acontece. Por quê? Os espíritos superiores se comunicam quando tem algo a comunicar, transmitir aos encarnados, algo que seja útil, algo que seja que contribua para a evolução do encarnado. Portanto, como dizia já Chico Xavier, a ligação não é daqui para lá, é de lá para cá. Ou seja, os espíritos superiores só se comunicam quando eles precisam, quando eles querem. Quando o espírito atende ao chamado, podemos afirmar que, com certeza, aquele espírito não é superior. Os espíritos, o Evangelho nos ensina que os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre aos chamados. Estão prontos a responder ao que lhe perguntarem sem qualquer preocupação com a verdade. A primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores da sorte, mas porque existe uma dificuldade material, ou seja, trata-se de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. É o que já falamos, né? Quando a comunicação se faz, não quando o médium quer, principalmente quando se trata de uma comunicação dos bons espíritos, é quando há a necessidade, quando o bom espírito quer se comunicar. Então, não é a bel prazer que o médium dá à comunicação. Existem atividades que podem ser cobradas, desde que o encarnado tenha se dedicado a se aprimorar numa determinada profissão. O médico, o advogado, o coletor de lixo, todos eles se prepararam para exercer a profissão. Então, evidentemente, ele pode ser remunerado pelo esforço que dedicou para conseguir o sustento, para conseguir amealhar os recursos necessários para a sua vida. Explorar a mediunidade é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Então, foi justamente esse abuso que era muito comum na época de Moisés, que provocou a proibição da prática da mediunidade, ou a comunicação com os espíritos. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração e elevou a mediunidade na categoria de missão. Portanto, quem tem a mediunidade, a capacidade mediúnica aflorada, tem a missão de dedicar a sua vida, a sua faculdade, que Deus concedeu, claro, para a prática do bem. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta,
é a mediunidade curadora. Aquele médium que cura os doentes de corpo físico e de espírito através da intercessão dos espíritos médicos. O médico, ou melhor, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vender. Então, não é porque o médium coloca a mão na região que está doendo e a dor passa, que ele pode curar, pode cobrar. Porque essa cura se realizou não pelo médium, mas sim pela intercessão, pela ação dos bons espíritos, dos médicos do espaço. O que o médium fez foi fornecer fluido salutar para que essa cura, esse tratamento tivesse êxito. O médium não tem nenhum mérito? Tem sim, tem porque ele se dedica tempo, o fluido salutar, o fluido animalizado, como nós dizemos, e essa é a contribuição do médium. A faculdade mediúnica foi concedida por Deus. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Então, como Jesus, os médiuns modernos também devem lembrar sempre disso e não cobrar aquilo que recebeu de graça. Para finalizar, eu gostaria de ler uma mensagem ditada pelo espírito Joana de Ângeles, uma psicofonia através do médium Divaldo Pereira Franco. Por quê? Por que eu estou usando esta mensagem de Joana? É porque a missão do médium é muito difícil. É difícil manter vigilância, é difícil dedicar, é difícil renunciar, é difícil, separar o material do espiritual. A ocupação material faz parte do dia a dia do encarnado. O encarnado, médium encarnado, precisa da ocupação material para a sua subsistência. Portanto, vai dedicar o tempo à caridade, o tempo ao exercício da mediunidade nos horários em que tiver disponível, nos horários de folga do trabalho material. Então, não é fácil. Vamos ouvir a mensagem de Joana de Ângeles. O Espiritismo é Jesus de volta. Deixem-no impregnar o âmago dos seus sentimentos. Abramos espaço para que ele, Jesus, tome conta de nós e um dia possamos dizer: Senhor, já não sou eu quem vive, és tu que vives dentro de mim. É verdade, o mundo está muito agressivo. As dificuldades e os desafios estiolam os nossos sentimentos. Momentos há que nós estamos tão aturdidos, tão exauridos, que não temos para onde fugir. A única alternativa é Jesus. Aceitar com resignação dinâmica as dores, as vicissitudes, é a proposta que ele nos faz, porque fora disso não há salvação. Alegra-te com a oportunidade de crescer interiormente, enquanto auxilias a quanto se te acercam. Muita paz a todos.